A palavra de Deus, quando fala sobre as guerras, manda que primeiro vá o mensageiro e dizer se eles querem entregar-se ou querem encarar a guerra. Se, diz a palavra lá, se aquela nação, o rei daquela nação, achar que deve então entrar num acordo com o invasor, entra num acordo e cessa a guerra. Recentemente nós tivemos a Crimeia sendo anexada à Rússia, para que a Ucrânia tivesse paz. Então é o forte vencendo o fraco, impondo sobre o fraco, então a paz. Mas essa paz é uma paz aparente, não é uma paz real. Por quê? Porque há insatisfação nos corações. Essa é a paz do mundo. Essa não é a paz plantada por Jesus no coração. Por isso que o Senhor diz que a paz dele é uma paz diferente. A paz que o mundo oferece sempre é uma paz de suplantação. Em todo lugar, nas relações comuns, a paz enquanto o mais forte vence o mais fraco. O mais poderoso manda, o mais fraco silencia, e aí há paz, mas essa paz é uma paz aparente. Não há satisfação, não há alegria, e quando é quebrado, tenta-se quebrar este acordo, ou quando o indivíduo não consegue cumprir o acordo, a paz termina. Por isso vocês encontram aqui e ali pessoas mortas, porque não cumpriram o acordo que deveriam fazer, que tinham feito, né, da manutenção da paz entre os indivíduos. É comum nós vemos isso na nossa cidade. Então a paz do mundo é a paz de suplantação. Em segundo lugar, a paz dos relacionamentos entre os irmãos, segundo a palavra de Deus. Então a igreja é diferente. A igreja é um ambiente de transparência, é um ambiente de sinceridade, é um ambiente onde a paz de Jesus está presente no nosso coração. Por isso que é um ambiente gostoso. O pastor ontem, ele parece que tocou em alguma coisa assim, dizendo se alguém está com um espírito diferente, né, o clima da comunhão está alterado. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Quando a igreja está em harmonia, quando todos estão pensando a mesma coisa, agindo do mesmo jeito, fundamentados no mesmo princípio, há paz. Então a presença do Espírito paira sobre os irmãos, sobre a igreja do Senhor. E aí nós sentimos então esta paz no relacionamento entre os irmãos. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, diferentes do mundo, completamente diferente. A exemplo do casamento, quantas vezes ouvimos que para o casamento dar certo, o marido precisa abrir mão de algo para com a esposa, também a esposa deve fazer isso. Mas nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela não diz isso quanto às questões do casamento. Ela diz assim que o homem deve amar a mulher, e a mulher deve ser submissa ao seu esposo. Quando se cumpre a palavra de Deus, há harmonia. Quando nós cumprimos a palavra do Senhor, há esta paz que o Senhor Jesus Cristo traz no nosso coração. Então, quando nós deixamos a palavra de Deus de lado e vamos tentar resolver o problema se complica. Por quê? Quando se diz que no casamento tem que deixar algo, ceder algo, os cristãos até podem entender que isto são nas coisas bem simples e mínimas, mas o mundo não. No mundo, ceder é a mulher fazer o que ela quer, a mulher casada faz o que ela quer, o marido casado faz o que quer, vem os dois, moram na mesma casa, mas não tem harmonia um com o outro. Estão em paz, moram no mesmo lugar, tomam café junto e tal, mas não tem vida em comunhão. Entendeu? É isto que nós temos que entender. Então a palavra do Senhor ensina o que? Neste sentido: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela.
Então é fundamental esta questão do amor do homem para com a sua esposa, porque as demais atitudes dele para com sua esposa são decorrentes desse verdadeiro amor. E a mulher diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, ao marido crente, ao marido que realmente o cabeça dele é Cristo. Então, quando o marido tem como cabeça sua Cristo Jesus, a mulher pode ser submissa a ele. Agora, com o indivíduo não crente, não tem como, muitas vezes, a mulher se sujeitar ao marido. Mas a paz do Senhor Jesus, ela vem para as nossas vidas, ela está em nossas vidas, ela opera em nossas vidas quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos paz, porque aí há harmonia. Também, meus irmãos, o Senhor Jesus ensinou como se faz a manutenção da paz entre os homens. Vejam aí em Mateus capítulo 7, verso 12. Diz: portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós queremos promover paz, temos que trabalhar desta maneira. Por isso que o crente é diferente nos seus relacionamentos. Ele se relaciona com o incrédulo e o incrédulo fica assustado. Como que você pode agir dessa maneira? Essa atitude que você tem, porque as Escrituras nos ensinam como que nós promovemos a paz e como nós levamos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente desta maneira. Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nisso não há erro. Quando a palavra menciona a lei e os profetas, está dizendo não há erro. Você pode agir assim que você vai obter sucesso. A paz, segundo a palavra de Deus, não é fruto de negociações entre fortes e fracos, mas sim é fruto da presença de Jesus nos corações. E é Ele quem dá a paz, que por sua vez capacita o crente a viver o fruto do Espírito, assim viver a paz consigo mesmo. Nós vemos que o fruto do Espírito começa logo assim: amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Amor, porque o amor é fundamental, tudo é decorrente do amor. Se você aceita Cristo e tem amor nisso, amor de Deus e amor de você por Deus e pela obra de Deus, por aquilo que Deus propôs, você vai ter alegria do Espírito Santo, vai ter a paz de Deus em você. Então, esta paz, ela é fruto também da ação do Espírito em nossas vidas. E aí você tem este todo que é o fruto do Espírito: a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Só pode viver isso quem tem paz, e quem tem a paz de Jesus no coração, porque não é fácil não. Essa paz é poder. Os irmãos têm que entender isso, que paz de Jesus é um poder em nós, é um poder, diríamos assim, tão grande, que você conquista as pessoas por ter essa paz no seu coração. Da maneira com que esta paz opera, ela produz em você uma capacitação nos seus relacionamentos com os irmãos e com a pessoa não crente. E com o não crente, muitas vezes o não crente se assusta. Ele fica meio estranhando como que essa pessoa pode ser assim. Eu me lembro, há alguns 30 anos atrás, eu trabalhava ainda, e eu fazia um bico numa engenharia. Era de um engenheiro, eu trabalhava com ele pela manhã, trabalhava de manhã, à tarde eu trabalhava no meu trabalho, e ele me deu uma importância para pagar uma conta lá. E eu fui pagar a conta, era menos do que o dinheiro que ele deu. E aí sobrou o dinheiro. E quando eu retornei, eu levei e falei: olha, aqui está o troco. E ele ficou meio assim, né? Quando eu estou mandando o meu pessoal pagar isso aqui, sempre eles dizem essa importância, está sobrando. Eu falei: tá, sobrou foi isso aqui. O que cobraram foi tanto e o que sobrou está aqui, é seu, eu não quero. E ele ficou meio estranhado com aquilo. Por quê? Porque ele estava acostumado a lugar com os funcionários incrédulos.
expulsa não crentes. Mas nós temos a paz de Jesus, queremos fazer a manutenção dessa paz em nós. E essa paz é um poder que opera em nós a honestidade, principalmente. E aí eu devolvi a importância para ele. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, quando ela fala do fruto do Espírito, principalmente, ela diz: contra essas coisas não há lei. Quando você exercita a paz, que é uma das coisas do Espírito, não há contradição nisso. Sempre você vai ser vitorioso, porque essa paz é um poder. A paz de Jesus é um poder. Quando você é fiel ao Senhor, quando você está pleno na tua igreja, quando você está vivendo isto, você está revestido de um poder de Deus, que é essa paz de Jesus. Meus irmãos, a dificuldade em haver paz nos relacionamentos entre os irmãos e o mundo. Não é muito fácil esse nosso relacionamento em manter essa paz. Nós podemos estar em paz, mas nem sempre nós podemos viver essa paz com o mundo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 18, dizendo: se for possível, em alguns textos diz: no que for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, se for possível, quanto estiver em vós, essa paz de Jesus, tende paz com todos os homens. É mais fácil para nós promovermos a paz nos relacionamentos com os indivíduos do mundo do que da parte deles para conosco. Então, às vezes, não é possível. Paulo deixa claro aqui que às vezes não é possível nós termos paz. E às vezes não é possível nós termos paz também com um crente que se esquece que deve ter a paz de Jesus no seu coração, que não age conforme a paz que ele deveria ter no coração, e ele então cria uma dificuldade no relacionamento. Então, no que for possível, se for possível, tenha paz com todos os homens. O apóstolo apresenta aqui uma condicional. Os relacionamentos entre os crentes do mundo é um relacionamento se for possível, porque nem sempre é possível. Você não pode concordar com atitudes das pessoas do mundo. Você não pode dizer amém a certas atitudes de pessoas que são próximas a você, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua vizinhança, no contato entre negócios, por exemplo. Às vezes não tem como você manter essa paz com aquela pessoa. Então, se for possível, o mundo impinge nos crentes aflições. Esta é a verdade. Quando nós muitas vezes nos abalamos, vemos que essas aflições elas vêm através da ação do mundo. A palavra do Senhor em João 16:33 diz assim: logo não temos como andar em plena paz com o mundo, tanto é que ali Jesus diz nesse texto: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Então, o espírito mundano nada tem a ver com o crente, como nada tem a ver com o Senhor. Por isso nós não podemos dizer amém, nem aos conceitos do mundo, nem aos princípios do mundo, nem às atitudes de indivíduos do mundo. E isto muitas vezes nos causa aflição. Nós temos que trabalhar com essa paz de Jesus no nosso coração para vencer estas influências mundanas. Como percebemos, meus irmãos, através da palavra de Deus, não há como o crente ter paz com o mundo e vice-versa. O crente precisa posicionar-se, melhor dizendo, em relação a isto, pois o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim, meus irmãos, nós temos que entender que essa paz de Jesus em nós é o que nos capacita, é o poder que nós temos para lutar contra estas investidas demoníacas que estão aí espalhadas por todo o universo.
em que nós temos que encarar esta luta com esta paz que Jesus colocou no nosso coração, que é a paz de Jesus em nós. Então, como fica claro, não estamos em luta contra as pessoas, mas sim, como já vimos, estamos em luta contra as potestades do mal nos lugares celestiais. As pessoas são amadas de Cristo e devem ser amadas por nós. Esse é o grande problema, que muitas vezes o crente, ele não entende isso, que a guerra lá contra as pessoas do mundo, praticamente não é uma guerra pessoal contra elas, de pessoa a pessoa. Nós estamos lutando contra as hostes, contra o inimigo, contra o demônio que está dominando, contra os demônios que estão dominando aquelas pessoas. Mas nós, como Cristo, devemos amar as pessoas. Não devemos concordar com ela, nem dar pacto com elas nesse sentido das coisas ruins, mas devemos usar a paz que nós temos de Jesus em nosso coração como o poder para ir e levar Jesus àquelas vidas, transformá-las e plantar no coração delas a paz de Jesus e mudá-las. Nós temos que amá-las. A atuação, nós quando combatemos, nós não combatemos a pessoa, mas a atuação do maligno, como dizemos, na vida daquelas pessoas. E esta atuação do maligno deve ser confrontada mediante a palavra de Deus, para que sejam vencidas e as pessoas libertadas para a liberdade que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é um combate, e a gente convida os irmãos, nós temos convidado os irmãos, temos dado meios para fazer isto. E muitas vezes nós vemos que o inimigo sempre quer silenciar os crentes, ou ele silencia de um jeito ou do outro. Você tem que santificar bastante, para você poder falar de Jesus. E então passa uma vida santificando e morre santificando, e nunca fala de Cristo. É uma maneira do inimigo silenciar o crente. Ele tem a paz de Jesus, ele tem o poder para fazer a obra. De outra maneira ele diz, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de fazer isso. E nós continuamos no silêncio e deixamos o inimigo dominar as pessoas, e nós muitas vezes não vamos à frente. E nós precisamos vencer também este lado das hostes demoníacas, e dizer a partir da fé que nós temos no Senhor, nós somos capazes de fazer isso, e começarmos a fazer, e levar a paz de Jesus que está em nós, nos corações, vencer o maligno que está dominando o mundo. E nós temos todas as ferramentas para fazer isso, e o Senhor nos instrui, nos dá condições e facilidade para fazer isso. Às vezes, pastor, mas eu não tenho tempo, não tenho coragem. Eu digo, então fala com Jesus, fala com Jesus sobre isso, diga para Jesus que você não tem tempo, que você está mais ocupado com o mundo, com o seu bem-estar financeiro, que você não tem condições. Você vai guardar essa paz, vai guardar esse poder em você, e você vai morrer com ele, mas você não tem tempo de fazer isso. Diga para o Senhor, ore para o Senhor, diga, Senhor, não quero fazer a tua obra. Diga para Jesus, você mesmo, diga para você, ajoelhe e diga, Senhor, eu não vou fazer, não quero fazer a obra tua. Talvez Jesus te dê uma palavra naquele momento para você, porque Jesus já nos disse o que temos que fazer. Se portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o inimigo, ele vai trabalhar para que nós fiquemos em silêncio, que nós recebamos, nós engordemos, guardemos a paz que temos, não influenciemos o mundo e não lutemos contra as hostes demoníacas e deixemos as pessoas se perder eternamente. Mas se você não vai realmente fazer a obra do Senhor, ore e fale com Ele, fale que você não quer fazer, que você não põe, que você não quer dispor de nada da tua vida para fazer a obra do Senhor, que nem do seu talento, nem da sua capacitação, nem da presença do Espírito que está em você, que você realmente quer dispensar tudo isso e não vai fazer a obra do Senhor. Ore ao Senhor, diga para Ele isso. Se você não vai fazer isso, então lance mão do arado,
Pegue as ferramentas que Deus tem dado e lance mão do arado. Se você ler um versículo a pessoa e conversar com ela sobre aquele versículo, a palavra de Deus vai abençoar e a paz de Jesus vai alcançar aquele coração e você vai ter no seu coração a alegria do Espírito Santo. Amor, alegria, paz. E a alegria só vem assim. Senão você vai continuar sempre sendo alguém frustrado na sua vida espiritual. Então lembremos disso, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais dos lugares celestiais. Então nós devemos trabalhar, meus irmãos, não combatendo as pessoas, mas o maligno que as domina, para derrotá-los como Cristo derrotou na cruz do Calvário a Satanás. Cristo derrotou na cruz do Calvário Satanás para salvar os pecadores. Eu sou um desses que foi salvo por esse amor de Jesus, por essa disposição de Cristo em vencer Satanás e nos dar a salvação através do sacrifício na cruz. A palavra nos ensina exatamente isso. Quando nós falamos do Senhor, as pessoas, ela diz, olha aqui lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E mais adiante, 8,36 diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos levar esta mensagem para libertar as pessoas desse domínio do maligno e usar desse poder que nós temos em nós, a paz de Cristo,